Sou José Luiz, professor da Faculdade São Francisco de Assis. Na nossa aula de hoje, ainda na série Teoria da Contabilidade, nós vamos estudar as características qualitativas de melhoria, que conforme vimos já em aulas anteriores, elas dizem respeito à comparabilidade, à capacidade de verificação, à tempestividade e à compreensibilidade. Bom, de acordo com o item 2.3 do CPC 0, já na segunda revisão, comparabilidade, capacidade de verificação, tempestividade e compreensibilidade são características qualitativas que melhoram a utilidade de informações que sejam tanto relevantes quanto que forneçam uma representação fidedigna daquilo que pretendem representar. As características qualitativas de melhoria, elas também podem auxiliar a determinar qual de duas formas deve ser utilizada para representar um fenômeno, caso se considere que ambas fornecem igualmente informações relevantes e representações fidedignas desse fenômeno. As decisões dos usuários, de acordo com o item 2.24 do CPC 0, elas envolvem escolher entre alternativas como, por exemplo, vender ou ainda manter o investimento ou investir em uma outra empresa, né? Consequentemente, informações sobre a entidade que reporta, elas vão ser mais úteis se elas puderem ser comparadas a informações similares de outras entidades que atuam no mesmo setor, ou ainda a informações sobre a mesma entidade referentes a outro período ou a outra data, em geral ao período anterior, ao ano anterior. De acordo com o item 2.25 do CPC 0, comparabilidade é uma característica qualitativa que permite aos usuários identificar e compreender as similaridades e as diferenças entre os itens. Então, diferentemente de outras características qualitativas, a comparabilidade ela não se refere a um único item. A comparação, na realidade, exige no mínimo 2 itens, como por exemplo, a situação patrimonial do ano atual e a situação patrimonial do ano anterior em relação às demonstrações contábeis. Então exige sempre no mínimo 2 itens. No mínimo porque a gente sabe que naqueles casos em que houver erro ou ainda mudança das políticas contábeis de acordo com o CPC 23 e essas mudanças elas forem relevantes, nós devemos publicar uma terceira coluna no balanço patrimonial, referente ao início do período anterior. Então teríamos o ano atual, o final do ano atual, o final do ano anterior e o início do ano anterior. Então por isso no mínimo. É importante destacar em relação à consistência, que embora relacionada à comparabilidade, ela não é a mesma coisa. Consistência refere-se ao uso dos mesmos métodos para os mesmos itens de um período ao outro da entidade que reporta, ou em um único período para diferentes entidades. Dessa forma, pode-se dizer que a comparabilidade é a meta e a consistência auxilia, ajuda a atingir essa meta. Além disso, de acordo com o item 2.27 do CPC 0, comparabilidade não significa uniformidade. Para que as informações sejam comparáveis, coisas similares devem parecer similares e coisas diferentes devem parecer diferentes. A comparabilidade, então, de informações financeiras, ela não é aumentada fazendo-se com que coisas diferentes pareçam similares, tanto quanto se fazendo com que coisas similares se pareçam diferentes.
Ainda de acordo então com o item 2.28 do CPC-0, é provável que se atinja um certo grau de comparabilidade ao se satisfazer as características qualitativas fundamentais, isso é, se satisfazer a relevância e a representação fidedigna. A representação fidedigna de fenômeno econômico relevante deve naturalmente possuir um certo grau de comparabilidade com a representação fidedigna de fenômeno econômico relevante que seja similar por outra entidade do mesmo setor que reporta. Além disso, de acordo com o item 2.29 do CPC-0, embora um único fenômeno econômico ele possa ser representado de forma fidedigna de diversas formas, permitir métodos contábeis alternativos para o mesmo fenômeno econômico acaba por diminuir a comparabilidade. Já em relação à capacidade de verificação, de acordo com o item 2.30 do CPC-0, ela auxilia a garantir aos usuários que as informações representem de forma fidedigna os fenômenos econômicos que pretendem representar. Capacidade de verificação, então, significa que diferentes observadores bem informados e independentes, eles podem chegar a um consenso, embora não a um acordo que seja necessariamente completo, de que a representação específica é a representação fidedigna do fenômeno econômico. Cabe destacar que informações quantificadas não precisam ser uma estimativa de valor único para que sejam verificáveis. Uma faixa de valores possíveis e as respectivas probabilidades, elas também podem ser verificadas. A verificação, então, de acordo com o item 2.31 do CPC-0, essa verificação ela pode ser direta ou indireta. A verificação direta significa verificar o valor ou outra representação por meio da observação direta do fenômeno econômico, como, por exemplo, contando-se o dinheiro do caixa. Por outro lado, a verificação indireta significa verificar os dados de entrada do modelo, a fórmula ou outra técnica e recalcular os dados de saída utilizando-se essa mesma metodologia. Assim, por exemplo, verificar o valor contábil do estoque, checando as informações, tanto as quantidades quanto os custos, e recalcular o estoque final utilizando-se a mesma premissa de fluxo de custo, como, por exemplo, utilizando-se o custo médio unitário, ou o primeiro a entrar é o primeiro a sair, o PEPS. Além disso, de acordo com o item 2.32 do CPC-0, verificar algumas explicações e informações financeiras prospectivas, então em relação ao futuro, podem ser possível somente um período futuro, ou ainda pode mesmo não ser possível. Para então auxiliar usuários a decidir se desejam utilizar essas informações, normalmente seria necessário divulgar as premissas subjacentes, os métodos de compilação das informações e outros fatores e circunstâncias que sustentam essas informações. Já em relação à tempestividade, de acordo com o item 2.33 do CPC-0, ela significa disponibilizar informações aos tomadores de decisão a tempo para que eles sejam capazes, então, de influenciar as suas decisões. De modo geral, quanto mais antiga for a informação, menos útil ela será. No entanto, algumas informações elas podem continuar a ser tempestivas por muito tempo após o período de relatório.
Isso porque, por exemplo, alguns usuários, eles podem desejar identificar e avaliar tendências futuras com base nesses dados passados. Já em relação à compreensibilidade, classificar, caracterizar e apresentar informações de modo claro e conciso torna as informações compreensíveis, de acordo com o item 234 do CPC 0. Alguns fenômenos, de acordo com o item 235 do CPC 0, são inerentemente complexos e podem não ser possível tornar a sua compreensão fácil. Excluir essas informações sobre esses fenômenos dos relatórios financeiros pode tornar mais fácil a compreensão das informações contidas nesses relatórios financeiros. No entanto, esses relatórios seriam incompletos e, dessa forma, distorcidos. Então, não é porque o fenômeno é inerentemente complexo que nós vamos retirá-lo do relatório a fim de aumentar a compreensibilidade. Porque dessa forma, então, o relatório passaria a ser incompleto e, então, não representaria mais fidedignamente o que desejaria ou pretenderia representar. É importante destacar ainda, nos termos do item 2.36 do CPC 0, que relatórios financeiros são elaborados para usuários que têm conhecimento razoável das atividades comerciais e econômicas e que revisam e analisam as informações de modo diligente. Algumas vezes, mesmo usuários bem informados e diligentes, eles podem precisar buscar auxílios de um consultor para compreender informações sobre fenômenos econômicos mais complexos. Em relação à aplicação das características qualitativas de melhoria, as características qualitativas de melhoria, de acordo com o item 237 do CPC 0, elas devem ser maximizadas tanto quanto possível. No entanto, características qualitativas de melhoria, seja individualmente ou mesmo em grupo, elas não podem tornar informações úteis se essas informações elas forem irrelevantes ou ainda não fornecerem uma representação fidedigna do que pretendem representar. A aplicação das características qualitativas de melhoria, de acordo com o item 2.38 do CPC 0, é um processo iterativo, que não segue, então, uma ordem prescrita. Algumas vezes, a característica qualitativa de melhoria pode ter de ser diminuída para maximizar outra característica qualitativa de melhoria. Por exemplo, a redução temporária na comparabilidade, como resultado da aplicação prospectiva de um novo pronunciamento, pode ser vantajosa para aumentar a relevância ou a representação fidedigna em longo prazo. Dessa forma, divulgações apropriadas podem compensar parcialmente a não comparabilidade. Essa foi a nossa aula de hoje. Obrigado a todos e até a nossa próxima aula.